gente, hoje nós também vamos falar de um outro caso que coloca o ministro Moraes numa situação delicada, o caso do ex-assessor Felipe Martins Garcia. Felipe Martins Garcia e Marcelo Costa Câmara apresentaram ao STF no último sábado as alegações finais no julgamento em que a dupla é acusada de participar da tentativa de golpe de Estado depois da derrota de Jair Bolsonaro para o presidente Lula nas últimas eleições. Em 381 páginas, a defesa de Felipe Martins pede o impedimento e a suspeição dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin e também do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Qual que é a alegação, né? Há ali uma alegação de incompetência do Supremo para julgar o caso. Eles também pedem a absolvição do seu cliente, segundo aspas, a inequívoca ausência de qualquer materialidade, autoria e tipicidade penal nos termos articulados pela acusação. Vamos relembrar o caso para a gente entender. Um despacho de Moraes, na quinta-feira passada, destituiu os advogados Jeffrey Chiquini da Costa e Ricardo Schaifer Fernandes, que representam Felipe Martins. O que estava acontecendo? Eu vou tentar resumir essa história para vocês. Felipe Martins, ele teria alegadamente entrado nos Estados Unidos junto com a comitiva de Jair Bolsonaro, quando Jair Bolsonaro vai para a Flórida depois de perder as eleições e lá permanece durante o golpe de 8 de janeiro. Felipe Martins, então, fica em prisão preventiva durante 6 meses e depois é liberado por Moraes e hoje está em medidas cautelares. Há um registro ali de entrada de Felipe Martins, só que esse registro, a alfândega dos Estados Unidos, agora nos últimos dias, comprovou que tinha um erro com esse registro e a alfândega dos Estados Unidos, o serviço de alfândega dos Estados Unidos, deu um certificado de que Felipe Martins nunca esteve nos Estados Unidos. Durante o processo, a defesa de Felipe Martins apresenta dados de geolocalização, dizendo que realmente o réu, né, os advogados disseram que o seu cliente não esteve por lá e pediram sucessivamente a liberdade provisória ali de Felipe Martins. Mas ele responde no processo do processo do golpe a várias outras acusações. Para conversar sobre esse caso, a gente vai receber agora o Dr. Ricardo Martins, que defende o Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, o Dr. Ricardo Fernandes, perdão. Dr. Ricardo, seja muito bem-vindo a Poder e Mercado. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para nós, primeiramente, o que o senhor colocou ali nas suas alegações finais. Esse fato novo, que é a declaração da alfândega dos Estados Unidos de que seu cliente não chegou a entrar na Flórida junto com Jair Bolsonaro, ele muda substancialmente o caso na sua avaliação? Muito boa noite a todos e sim, nós acreditamos que essa situação nova, essa nota que foi apresentada pelo governo americano, ela muda substancialmente a situação do nosso cliente e talvez de todos os outros envolvidos no processo, porque, veja, o meu cliente ele foi preso, né, a prisão preventiva dele foi pedida com base em um documento encontrado no computador do delator Mauro Cid, um documento .docx, ou seja, um documento editável, portanto, sem qualquer segurança de que aqueles dados estavam de fato corretos. Não foi perguntado nada ao delator sobre esse documento. Mesmo assim, a PF pede a prisão dele porque, segundo eles, o nome dele estava na lista e não tinha registro de saída dele aqui do país. Logo, eles concluíram, não, ele saiu escondido, né? Não se pensou na possibilidade mínima dele não ter saído, né? Uma simples busca, né, aos registros, às compras que ele fez,
ao registro geral, já bastaria. Tanto é que Felipe Martins ele foi preso em casa, né? Ocorre que ele foi preso, nós provamos que ele não fez essa viagem, a Latam confirmou isso, né, com a declaração de embarque dele, a PGR pede a sua soltura e logo depois surge um documento novo que seria um histórico de viagem, né, um travel history, né, que surge a partir de uma matéria do Guilherme Amado. E essa situação gera, como o ministro usa, na sua decisão de manter o Felipe preso, uma situação de dúvida, né? Na dúvida, nós sabemos que no nosso direito você solta, mas o ministro entendeu que era melhor mantê-lo preso. E aí se sucederam as buscas lá nos Estados Unidos para entender e compreender isso, né? E agora, com essa mudança, né, na situação, o governo americano, portanto, Felipe Martins, ele permaneceu preso, ele não foi preso por causa desses registros, mas a prisão dele foi mantida porque havia registros falsos, né, de que ele teria entrado em território americano de uma maneira, digamos assim, ardilosa, que foi o termo que a PF usou, né? Ou seja, ele teria driblado o sistema imigratório e, portanto, ele teria facilidade para fugir e, portanto, a prisão dele era necessária. E, com a manutenção da prisão, ele ficou ainda mais 6 meses preso, né, e permanece até agora, né, na prática preso, pois cheio de cautelares em casa. Então, sim, essa declaração já nos motivou, inclusive, porque ela saiu justamente no meio entre a nossa retorno, né, o ministro ele revogou a nossa destituição, nos habilitou novamente e nos deu prazo de 24 horas para alegações. Nesse meio tempo, né, saiu essa nota e sim deu tempo de nós incluirmos, inclusive, nas alegações finais, para que nós pudéssemos, então, alegar mais essa nulidade em todo o processo. Doutor, mas me tira uma dúvida. A decisão do ministro Alexandre lá atrás, ela não veio baseada em nada. Havia um registro de que alguém entrou nos Estados Unidos com um documento, algo que pertencia ao seu cliente. O senhor que já se debruçou muito sobre esse assunto, o que exatamente aconteceu? Alguém entrou com um registro falso, com um passaporte vencido do seu cliente? O senhor já tem uma hipótese sobre isso? Então, esse processo ele está sendo bem investigado nos processos americanos, está com o FBI e também com investigadores particulares nossos, né, escritórios da advocacia com investigadores que nós contratamos lá nos Estados Unidos. Então, sim, há linhas de investigações, porém, né, o pedido de prisão, a decretação da prisão do Felipe Martins, ele não foi baseado em nenhum documento americano. Como eu expliquei aqui no começo, né, foi baseado única e exclusivamente em um documento de Word, tá, encontrado no computador do Mauro Cid. Depois surge esse Travel History, né, e depois, um pouco mais depois, quando nós mostramos que esse Travel History, inclusive, era uma prova ilícita, né, que o próprio site do CBP diz que esse Travel History ele não pode ser utilizado porque ele é impreciso, surge um I-94, que daí seria o documento oficial, né, ele surge esse I-94 falso, e aí sim, com os dados do passaporte extraviado, com o nome, a grafia do nome do Felipe errado, né, Felipe com E, o visto, a classe de visto errada, não era a classe de visto que ele tinha,
Então, tudo isso surgiu após a prisão. Felipe estava preso e, inclusive, após o pedido da PGR, foi justamente, coincidência ou não, foi o período em que ele estava na solitária, né, que foi denunciada, e nos autos a gente chegou a denunciar, inclusive, essa situação. Portanto, esse documento americano falso, ele surgiu após a prisão, ou seja, Felipe já estava preso quando esse documento surgiu, ou seja, ele surgiu para mantê-lo na prisão, e agora está comprovado, segundo o próprio governo norte-americano. Boa noite, doutor. Eu queria perguntar para o senhor sobre a situação atual do Felipe Martins. Quais são as cautelares? Quais são as cautelares que estão aplicadas a ele hoje? O senhor falou que tem uma série delas. E a justificativa? O senhor, o seu cliente já teve preso. Na opinião do senhor, do senhor, qual que é a justificativa? Tipo, por que essas cautelares elas são indevidas? Para quem está nos assistindo e não é obrigado a saber, restrições de liberdade no curso do processo, elas são aplicadas, por exemplo, para evitar que um réu intimide testemunhas, atrapalhe o processo, ou quando ele apresenta, por exemplo, o risco de fuga. São algumas das hipóteses. Outra é o clamor público. Se o senhor puder falar sobre as cautelares aplicadas atualmente a ele. Sim, você está correto, né? As cautelares, elas possuem um rol que é taxativo, né, das hipóteses em que pode. E o Felipe, ele foi preso por risco de fuga, porque ele teria supostamente viajado e não mais retornado. Inclusive, todos os passaportes dos demais investigados nessa PET 2.100, eles foram retidos, inclusive o do presidente Jair Bolsonaro, foram retidos por conta dessa suposta viagem que Felipe ele teria feito. Inclusive, o pedido de visita aos Estados Unidos que o presidente Jair Bolsonaro fez, que era para poder ir até a posse. O Alexandre de Moraes, mesmo depois do Felipe solto, ele menciona que Felipe Martins, que viajou para os Estados Unidos e não mais retornou, né? Que é um negócio impressionante, porque se for assim, né, quem é que ficou preso 6 meses e está aqui em Ponta Grossa quase num regime de prisão domiciliar? Respondendo às suas perguntas ali com relação a quais as cautelares, né, porque o Felipe ele é solto da prisão com uma série de restrições, porque o ministro Alexandre de Moraes jamais reconheceu que ele não viajou. Ele apenas diz de uma maneira bem superficial que as investigações já haviam avançado e que agora não via a necessidade dele estar recluso. Porém, mantém uma série de cautelares, ou seja, como se o risco de fuga ainda existisse. Por quê? Felipe Martins foi preso por isso. Então, ele está... as cautelares dele o uso de tornozeleira eletrônica, comparecimento semanal toda segunda-feira, o ministro foi específico, não sei por qual razão, mas toda segunda-feira, no fórum aqui de Ponta Grossa, mesmo usando a tornozeleira, não faz muito sentido, mas ele está proibido de se ausentar da comarca aqui de Ponta Grossa, ele recolhimento noturno, à noite ele não pode estar fora de casa, finais de semana também, e também está proibido de usar as redes sociais, tá? Ele está proibido de usar as redes sociais, de se comunicar com os demais investigados, etc. e tal, mesmo sem que haja mais investigação. O fato é que essas cautelares acabaram, na prática, proibindo ele de ver a filha, que mora em outra cidade, né? Ele não pode ver a avó de mais de 90 anos, ele não pode vê-la, porque também mora em outra cidade, fica distante e que criou ele como filho, né? Inclusive postagem de terceiros nas redes sociais, como aconteceu com o que era o meu companheiro de banca de advogados, o doutor Sebastião, postou um vídeo com ele parado em silêncio ao seu lado, e o ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para que nós respondêssemos, multou
em R$20 mil, e ameaçando de prisão por uma postagem de terceiro em uma conta de terceiro em que Felipe absolutamente não fala nada. Então, derivado disso, né, a Folha fez um pedido de entrevistas para que o Felipe pudesse falar. A Câmara dos Deputados fez um convite ao Felipe para que fosse até a Comissão de Relações Exteriores para falar sobre o caso dele, e esses dois pedidos foram negados. O Poder 360, Gazeta do Povo, Revista Oeste, se eu não me engano o UOL também, tem pedidos na mesa do ministro Alexandre de Moraes, sem que eles sejam apreciados, né? E Felipe Martins, na prática, está proibido de dar entrevistas e até mesmo, segundo um despacho do ministro antes do julgamento dele para o recebimento da denúncia, ele proibiu que fotos e vídeos fossem feitas de Felipe Martins. Segundo ele, para evitar tumulto processual, saiba lá Deus o que isso quer dizer. Então, essas cautelares, essas medidas, o ministro Alexandre de Moraes, absolutamente, ele está inovando, não existe isso, né? Inclusive, a única audiência onde celulares dos advogados foram recolhidos e eles foram proibidos de usar durante o julgamento, que nos prejudicou enquanto uma defesa, né? Ele foi o julgamento do Felipe, porque estava proibido de tirar foto dele, de fazer vídeo dele, ou seja, nós temos essa situação sui generis, completamente contrária à lei. Então, Felipe Martins, ele comprovadamente não tem mais o risco de fuga e ele está com essas cautelares baseadas absolutamente numa mentira e agora mais do que comprovada por essa nota do governo americano. A Carla tem uma pergunta para o senhor, doutor. Doutor Ricardo, boa noite. Boa noite. Uma coisa que fica muito clara, houve uma falsificação, vocês mesmos alegam isso, né, que foi baseada em documento falso. Quem pode ter colocado documentos falsos ou, enfim, o que até o senhor falou de travel list, da onde vem essa travel list e da onde viria a má-fé? Ou seja, quem pode ter inserido o documento aonde? Há uma falsificação. Quem pode ter inserido esse documento falso? E qual é esse documento falso? É esse travel list ou alguma passagem com o nome do Felipe Martins, ainda que com a grafia errada? E no dia 30 de dezembro, né? Que é a tal data-chave que está sendo questionada. O Travel History, que é o histórico de viagem, né, em inglês, ele não chega nem a ser um documento, mas é uma espécie de consulta que as pessoas elas podem fazer se você viajou para os Estados Unidos, se você comprou uma passagem, você pode ir lá e verificar, né, no site lá do CBP que existe um histórico das suas viagens que você fez para os Estados Unidos, né? Só que o próprio site diz que as informações contidas ali são imprecisas e que, inclusive, o uso delas para fins legais é crime. É crime nos Estados Unidos. E que, inclusive, está sendo investigado, segundo a própria nota do CBP. Porque autoridades brasileiras usaram legalmente essas informações desse site, né? Então, são coisas distintas, né? O Travel History ele surge depois que o Felipe já estava preso, né? E nós corremos atrás do documento oficial que comprovaria que ele não viajou para os Estados Unidos, que seria o I-94. O I-94, quando nós consultamos, né, ele ali, né, nós entramos em contato com o CBP de Orlando, né? Eles afirmaram categoricamente: não existe registro de I-94, pois não há registro de viagens do senhor Felipe Martins nessa data. A última entrada do senhor Felipe Martins nos Estados Unidos é em Nova York, que ocorreu em setembro de 2022.
e aí nós corremos para buscar essa informação. Quando nós corremos para Nova York e conseguir esse I-94, é quando, em abril, né, mais ou menos, se eu não me engano, final de abril, lá pelo dia 29, que nós conseguimos o contato, nós conseguimos o contato com eles, eles falaram assim, ó, nós não podemos fornecer esse I-94 porque surgiu um I-94 em Orlando. Recomendo que você entre em contato com eles. Entramos em contato com Orlando e daí que nós verificamos que havia... eles falaram, não, surgiu aqui um I-94 e está aqui. Quando eles nos mandaram, que nós verificamos o nome errado do Felipe, passaporte que ele havia extraviado e o visto, a classe do visto dele errada. Coincidência ou não, né? Aí fica para as interpretações e para as investigações que, inclusive, os jornalistas de qualidade fazem, né? Que é o quê? A Polícia Federal, ela, no dia 23, se eu não me engano, 24 de abril, ela viaja aqui do Brasil rumo a Orlando, nos Estados Unidos, né? E retorna dia 2 de maio. Eles foram numa comitiva supostamente para investigar, reunir mais informações sobre as joias, que inclusive foi arquivado, mais algumas coisas sobre o cartão de vacina. Então, como há também essa coincidência de datas, é óbvio que é uma linha que está sendo investigada pelas autoridades americanas e também pelos nossos investigadores particulares. O FBI está sobre o caso, pois é uma demanda, são crimes federais que foram cometidos nos Estados Unidos, tanto o uso do travel history, quanto o surgimento sem causa desse registro de I-94. Então, tudo isso está amplamente documentado, tanto no processo americano, quanto no processo administrativo, os próprios logs do CBP que nós já tivemos acesso, ou seja, todos os registros, as alterações que eles fizeram, inclusive, exatamente a primeira vez que o I-94, com relação a essa viagem de 30 de dezembro de 2022, a primeira vez que é feito o registro dessa entrada é em abril de 2024, ou seja, 2 anos depois da suposta viagem. E isso, não existe lista de passageiros adiantada, comunicado de voo que justifique esse tipo... E eu falo e eu me atenho a isso porque surgiram algumas narrativas falsas ali, de que não tudo pode ser um equívoco, um erro, um mal-entendido. E não, os americanos, eles seguem a linha de fraude. A investigação, ela é nessa linha. Mas essa fraude aconteceu nos Estados Unidos? Se o I-94... Nos Estados Unidos. Então, houve uma fraude lá. Exatamente. E essa é a preocupação. E isso, né, compromete também... E a investigação é se... E a investigação é se houve ou não envolvimento de agentes estrangeiros nessa manipulação de registros. Porque o senhor está levantando uma hipótese grave, doutor. O senhor está levantando a hipótese que a Exatamente. Polícia Federal Brasileira estaria envolvida. É isso mesmo que o senhor está falando? Exatamente. É uma hipótese. Mas que, é uma hipótese e uma hipótese factível. Mas factível só pelas datas? Ou o senhor tem mais alguma prova disso? Então, o processo lá nos Estados Unidos, ele corre em absoluto sigilo, né? É claro que há, sim, informações, coincidências e contatos já estabelecidos, tanto com dados de geolocalização, as provas que eles nos pediram, né? Ou seja, tanto da geolocalização do Felipe, quanto a coincidência de datas e agentes, tanto é que nesses logs que nós recebemos, existe os IDs, né? Os IDs, as identificações dos agentes que fizeram essas mudanças, essas alterações, né? E a coincidência de datas
tanto da presença desses agentes quanto da PF, inclusive, e outra coisa que Não, doutor, nos leva a crer... só um minutinho, desculpe interromper o senhor, é porque são coisas diferentes. O senhor está falando que tem uma coincidência de datas no momento que a PF vai aos Estados Unidos fazer uma missão investigatória e o momento em que surgem esses registros. O senhor tem alguma evidência mais palpável? Por exemplo, um ID de computador dizendo que um agente da PF entrou no sistema de vistos americanos e foi lá e fez algum tipo de... Exato, porque isso... Não porque quem tem essas chaves de acesso são apenas agentes do CBP. Porém, o contato entre agentes, né, principalmente de adidos e tudo mais, mas, mais uma vez, eu adianto que não posso expor muitas coisas, pois o processo ele anda em pleno sigilo, né? Eu não posso adiantar absolutamente nada. Mas o que eu posso dizer ali para vocês que o que fortalece, inclusive, essa hipótese, mais uma vez, que eu apenas estou levantando aqui para fins didáticos e para que vocês observem bem. A Polícia Federal, ela sabia que Felipe Martins jamais deixou o país. Eles sabiam. Como que o senhor afirma isso, doutor? Porque desde outubro de 2023, eles possuíam os dados de geolocalização do celular do Felipe. Eles possuíam as informações do Uber dele. Inclusive, naquele momento, eles tinham em tempo real. Portanto, mesmo com os dados de geolocalização do Felipe, dizendo que ele jamais deixou o país, que ele no dia 31 de dezembro saiu de Brasília e veio para Ponta Grossa e aqui ficou. Mesmo assim, a PF ela vai e pede a prisão de Felipe Martins, mesmo com esses dados. Apenas com base numa lista, né? Esses dados são completamente ignorados e eles pegam a lista do Word, do CID e dizem Felipe viajou. Né? E não sabemos onde é que ele está. Mas, coincidentemente, ele foi preso em casa e depois surge todas essas situações muito estranhas, né? E atabalhoadas, que vai lá e surge um travel history. Bom, por que esse travel history não foi juntado lá atrás quando foi pedido a prisão dele? A PF não fez o trabalho dela, né? Direito para fazer essa busca. Depois... o I-94, como é que surge o I-94 2 anos após uma viagem e, coincidentemente, quando a PF viaja para os Estados Unidos? Doutor. Então, pois não. Não, perdão, eu queria entrar um pouco com o senhor no mérito do processo, né? A gente está aqui discutindo todas as questões da prisão preventiva, mas eu queria entrar também no mérito. Felipe Martins tem uma acusação, a Procuradoria-Geral da República argumenta, fez ali uma defesa de que ele participa da tentativa de golpe de Estado. E um dos principais pontos é de que ele está na reunião, vou até pegar a data aqui para não falar nada errado, ele está na reunião do dia 7 de dezembro de 2022, quando Jair Bolsonaro reúne os chefes militares e apresenta a chamada minuta do golpe. E é Felipe Martins quem lê a minuta. O que o senhor argumenta em defesa do seu cliente? Porque estamos discutindo aqui questões processuais e questões que, enfim, o senhor com toda a razão argumenta que ele não deveria ter ficado preso preventivamente. Mas como que o senhor o exclui dessa trama golpista, sendo que é ele quem lê a minuta do golpe para os chefes militares? Muito bem, vamos lá. Aqui nós temos mais uma aberração. Por quê? Porque a acusação ela é baseada em absolutamente nada. E esse é um dos principais pontos das nulidades ali que a gente aponta. Veja, tudo o que a PF e a PGR ela se baseia e toma por verdadeiros são as declarações do delator Mauro Cid. Aquele mesmo que deu 7 versões ou 11, cada um escolhe o número que quiser, porque foram tantas versões, dizendo que Felipe Martins fez isso. Não tem nenhum documento, não tem nenhum dado de geolocalização e não tem nenhuma outra testemunha, não tem testemunha que fale que Felipe Martins estava nessa reunião, muito pelo contrário. Tem o depoimento do general. Tem o depoimento do comandante do Exército. Não, inclusive, se você olhar as nossas alegações finais lá, tem a declaração por escrito do general do Exército
Freire Gomes, afirmando categoricamente: não sei quem é Felipe Martins. Me foi apresentado dizendo assim: poderia ser ele, né? Eu falei, possivelmente, se vocês estão dizendo, isso está na declaração que nós juntamos por escrito dele, do general Freire Gomes. Inclusive, diante do ministro Alexandre de Moraes, ele sustenta exatamente isso e ele fala livremente. Ele fala assim: eu gostaria de esclarecer aqui, Excelência, uma confusão que foi feita. Eu não afirmei que Felipe Martins estava naquela reunião. O que sobra? Pergunto a vocês, o que sobra? Não sobra absolutamente nada. Por quê? Aí há os registros de entrada. Vamos lá, vamos eu ia pegar argumentar isso para o senhor, a entrada e saída dele do Palácio do Planalto. Os registros de entrada, né? Que a PGR ela não apresenta a cadeia de custódia, a PF não apresenta também. O GSI ele vem e fala que esses registros eram feitos de maneira manuscrita, esses manuscritos nunca apareceram. E aí, o que acontece? Nós vamos lá e encontramos esses registros de entrada. Mas a prova válida, o documento oficial, foi uma resposta à Lei de Acesso à Informação, tá? Uma resposta de Lei de Acesso à Informação fornecida pelo GSI já do governo Lula, onde eles, a lista, né, de pessoas que entraram, não consta o nome de Felipe Martins, nem no dia 6, nem no dia 7, e sequer existe dia 9, que a PGR agora inventou, e sei lá o que ela fez, criou agora nas alegações finais, inclusive fato novo, um pouco mais adiante a gente pode até tratar disso, mas não há mais prova. Nós destruímos tudo isso com os dados de geolocalização do Felipe, com os dados do Uber do Felipe e com o depoimento de todas as testemunhas. O general do Exército disse que ele não estava na reunião. Não, ele não disse isso, doutor. Desculpa corrigir o senhor. Ele disse que não consegue... Eu quero que você coloque na tela o trecho em que ele fala. Perdão, ele disse... Graça, me ajude aqui. É que, aparentemente, o que o general disse... É que, segundo o senhor aí, que ele não conhecia o Felipe Martins, não é isso? Ele fala que ele não identificou. Ele diz que um assessor lê, mas ele não consegue dizer se é o Felipe ou não. Não, ele falou que um assessor entrou, leu e saiu. E que ele não consegue afirmar que aquele assessor era Felipe Martins. Exatamente. Pode ser ou pode não ser, correto? E Mauro Cid é quem diz que é o Felipe Martins. Ele fala que nunca tinha visto o Felipe Martins até ver as notícias. Ele diz que não pode associar a pessoa que entrou na sala e leu os considerandos como sendo Felipe Martins. Ele diz categoricamente isso. Eu posso abrir aqui para vocês... esse documento, se eu puder colocar aqui na tela, tá? Claro, doutor, a declaração dele. Por favor. Eu consigo abrir aqui e colocar... Não, só pode ler para nós, por favor. Pode ler para nós. A produção, ela coloca ali, conhecimento pessoal. Registro que à época dos fatos eu não conhecia o senhor Felipe Martins, não sabia quem era, jamais tive contato direto com ele e nunca convivi com essa pessoa. Tomei conhecimento de quem se tratava apenas posteriormente, após ampla repercussão nacional na mídia. Entendi. Mesmo assim, não consigo associar a pessoa de Felipe Martins a qualquer indivíduo que tenha participado de reuniões a qual tomei parte, enquanto exercia o cargo de comandante do Exército. Aí eu pergunto mais uma vez ali para vocês. Tirando isso, Raquel, o que sobra? Ou seja, por quê? O comandante do Exército à época, o presidente em exercício na época, o comandante da Aeronáutica, o comandante da Marinha e o ministro da Defesa, que estavam ali naquela reunião, disseram que Felipe Martins não estava. Todos eles disseram. Doutor Ricardo, o Graça tem uma pergunta para o senhor. Doutor, entendemos a sua contestação ali do fato alegado pela PGR na acusação. Eu queria que o senhor falasse, assim, resumidamente, da suspeição dos ministros que estão nesse processo.
Por que que o senhor acha que o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino e o Cristiano Zanin não deveriam julgar o seu cliente? O ministro Alexandre de Moraes, por razões óbvias, né? O que são as razões óbvias? A destituição nossa como advogados ali é uma situação sintomática, sem você notificar o cliente, né, primeiramente para que ele nomeie um advogado, ele simplesmente destituir um advogado e pronto, e mandar para a defensoria é sintomático disso. O fato de ele ter prendido um advogado da defesa de Felipe Martins no Supremo, que foi o doutor Sebastião, quando ele tentou adentrar a uma audiência que estava tendo, que era de interesse do seu cliente, e não foi permitido, né? Engraçado que ele foi preso supostamente em flagrante por desacato, mas o deputado Marcel Van Hatten deu voz de prisão por desacato também essa semana, e foi dito que não cabia, porque era uma pena errada e ninguém podia ser preso em flagrante por desacato. Então, essas coincidências ali, além de vários outros fatos ali, além dele determinar a prisão dele, sabendo onde ele estava, a geolocalização, o que enquadra o PGR, nessa situação também. O ministro Cristiano Zanin, né, ele tem uma ação onde ele próprio assinou, né, uma ação enquanto era advogado, e isso, segundo a lei, ela proíbe que o magistrado ele julgue, ele é considerado suspeito quando, enquanto advogado, havia ações promovidas contra o réu, né? E o ministro Flávio Dino possui, a gente juntou, fez um compilado de postagem dele, né? Desde 2014, até enquanto ele ainda era ministro, falando diretamente mal do nosso cliente, mostrando uma inimizade, né, pública com a pessoa do nosso cliente e com as suas opiniões. Portanto, né, essas situações foram invocadas como não apenas suspeição, né, mas também a imparcialidade deles. Agora, doutor Ricardo, desculpa, Raquel, mas só para falar, ele não foi preso, ele foi detido e liberado na sequência, porque ele tentou entrar numa audiência que não era do seu cliente. Gritou, né? Ou seja, não foi uma coisa assim. Desculpe, mas ele era ação de qual PET? 12100. Meu cliente não é parte na 12100? Sim, mas ele não era a sessão inclusive, que correspondia a ele. Provas que lá, inclusive, veja, ele não estava em julgamento propriamente dito ali, na pessoa dele, mas coisas que foram, inclusive, aproveitadas no processo dele, né, foram decididas naquela audiência e nosso representante lá, no caso, o doutor Sebastião, que estava em Brasília, ele não pôde fazer questão de ordem que interessava ao nosso cliente, né? O Felipe foi citado naquela sessão e o advogado dele não estava lá para poder levantar uma questão de ordem que fosse. Então, peraí, o ministro Alexandre de Moraes, o próprio relator, né, ali, desse caso, determinou a detenção dele, portanto, não é prisão, a detenção dele. Ele foi lá, levaram numa salinha, tomaram um celular e, desculpa, mas isso em outros tempos, né, seria, se fizessem isso com um jornalista, qualquer colega de vocês, absolutamente Doutor Ricardo, gritar aos quatro ventos que é ditadura. Eu quero agradecer muito a entrevista, eram muitas dúvidas. Doutor Ricardo Fernandes, muito obrigada. Obrigada pela sua participação aqui em Poder e Mercado. Obrigado. Sou eu que agradeço. Fica só um convite ali para vocês, né? Se vocês quiserem ler, né, a nossa comparação que a gente fez ali nas alegações finais do HC 164493 aqui do Paraná, que declarou justamente a suspeição do Sérgio Moro. A gente faz justamente essas pontes ali para quem tiver interesse ali. Está bem claro e bem detalhado. Sei que 400 páginas é difícil de se ler, imagine para escrever.
Então, Imagino. eu agradeço a vocês a paciência aqui. Imagino. E, a gente que agradeço agradece a entrevista, oportunidade. doutor. Muito obrigada.